Muito bem, a reportagem vai chegando com informações sobre o mercado de imóveis. Nós conversamos com o presidente do Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, José Augusto Viana Neto. Ele acabou falando com a gente sobre como está o mercado e também destacando os negócios neste momento aqui no estado como um todo e também no interior. Vamos acompanhar. Minha pergunta sobre esse assunto é: a região de Bauru fechou 2024 com uma alta de mais de 200% nas vendas de imóveis usados, os imóveis aqui em toda a nossa região, e o que justifica a taxa de juros tão alta? A explicação para um resultado tão bom quanto esse, mesmo com a taxa de juros elevada como está, se deve ao fato de que no ano de 2024 nós tivemos um ano de grande movimento e com uma taxa de juro que, embora seja alta, mas estava aceitável. E temos que lembrar ainda que tínhamos o financiamento para imóveis usados do Minha Casa Minha Vida para imóveis de até R$350 mil, isso de janeiro até agosto, quando em 19 de agosto passou a prevalecer as novas determinações do Ministério das Cidades, onde o financiamento dos imóveis usados do Minha Casa Minha Vida foi cortado de 350 mil para 270 mil. E a entrada, que era 20%, passou a ser de 50%. E isso, evidente, que trouxe dificuldade. Mas a partir de 19 de agosto, e depois, quando foi em novembro, tivemos a outra notícia muito ruim, que foi da Caixa Econômica Federal, criando obstáculo para financiamento com uso dos recursos da caderneta de poupança, estabelecendo um teto de valor de até R$1,5 milhão para a propriedade a ser financiada, e aqueles que financiarem pelo sistema de amortização constante, o SAC, que é aquele sistema em que cada prestação paga vai diminuindo o valor, a entrada, que era 20% pelo SAC, passou a ser 30%. Outra dificuldade. E ainda a questão dos financiamentos com a tabela Price, que antes a tabela Price nós tínhamos uma entrada de 30%. A partir de novembro passou a ser de 50%. E depois a outra notícia ruim foi no mês de janeiro, no dia 2, em que a Caixa aumentou até 2 pontos percentuais a taxa de juro para o financiamento imobiliário, que evidentemente deve tirar muita gente da possibilidade de compra. Então, essas são medidas que passaram a acontecer a partir de agosto e gradativamente foram recrudescendo, né? Agosto, novembro e janeiro. Agora nós estamos aí com a expectativa do que virá. E quais são as perspectivas para o mercado imobiliário em 2025? Vai seguir em alta, na sua opinião? Bom, a expectativa para 2025, a permanecer o quadro que se encontra ainda com a possibilidade de aumento da taxa de juro, a Selic chegando a 15% em dezembro de 2025, é claro que é uma notícia muito ruim, porque o mercado imobiliário, ele necessita do financiamento, e a taxa de juro alta, ela é um impeditivo muito grande para milhões de pessoas ter acesso à sua casa própria. Afinal de contas, a renda familiar do brasileiro não atinge o mínimo necessário exigido pelos bancos para a liberação do financiamento. Por outro lado, nós temos a notícia altamente positiva de que a taxa de emprego continua subindo. E carteira assinada. Carteira assinada é um documento poderoso para comprovação de renda e obter o financiamento imobiliário. Então, nesse sentido, vai indo bem. Outro ponto importante: as construtoras estão fazendo financiamento direto e com possibilidade de negociação das taxas. A vantagem do financiamento direto com a construtora é a possibilidade da negociação. E temos ainda um mercado muito grande que não é explorado e que acredito que agora vai ter uma relevância, que são as cartas de crédito dos consórcios que estão aí contempladas e que não foram utilizadas. É grande o número, e vindo para o mercado imobiliário será um grande incentivo. Então, o que precisa é que os corretores de imóveis usem a sua criatividade e passem a explorar
essas outras possibilidades que estão aí presentes, né? Mas a expectativa é boa, o mercado continua crescendo, não na velocidade que vínhamos, como foi no ano de 2024, 2023, mas ainda assim crescendo. Outra questão também, nessa conversa que nós estamos tendo aqui sobre o mercado imobiliário, são as locações, também em alta. Isso é um bom sinal? Como que vocês analisam esses números e essa perspectiva atual também das altas nas locações? Quanto às locações, a situação para aqueles que dependem de pagar o aluguel, a situação é mais difícil. O aluguel vai continuar aumentando, não aumentou o número de imóveis disponíveis para locação residencial, continua escasso, difícil de encontrar, e quando encontra o valor é muito alto. E o locatário que está lá dentro do imóvel, do contrato de 30 meses, no aniversário de 1 ano, ele tem aí o reajuste que está pré-fixado no contrato e que tem que ser obedecido. Mas ao término do contrato dos 30 meses, o proprietário fica à vontade para requerer o valor que ele bem entender, independente do que está lá no contrato. E isso é que tem trazido um desassossego muito grande para quem paga aluguel, porque normalmente no momento em que vence o contrato, o proprietário está sendo seduzido aí por outras pessoas, oferecendo valores bem superiores àqueles que o locatário atual está pagando e que ele não tem condição de pagar nesse novo valor. E aí o proprietário, evidente, que vai querer uma renda maior. E aquele locatário, obrigado a entregar o imóvel, acaba mudando aí para uma periferia onde o aluguel é mais barato. Então, para as locações, em termos assim de movimento de mercado imobiliário, negócios, continua muito aquecido e é um excelente pilão de mercado. Mas para quem paga aluguel, sem dúvida que as dificuldades vão continuar aumentando. Portanto, foi essa informação. A gente agradece ao presidente do Cresce São Paulo, conversou conosco falando um pouquinho do mercado para a gente poder ter uma ideia de como que ele está se comportando nesse momento na economia aqui do nosso país, sobretudo no estado de São Paulo, no interior e também na nossa região. É isso que tínhamos, um abraço a todos, até mais.